Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Nós temos pregado alguns domingos sobre a história de um grande homem chamado pai da fé, chamado Abrão. Abrão foi um grande homem de Deus, um homem que realmente foi chamado por Deus, convocado por Deus, e ele exerceu um ministério profícuo, abençoado. Mas, como todo ser humano, e eu louvo a Deus por isso, queridos, que a Bíblia, um dos grandes fatores da Bíblia, é que a Bíblia ela não põe debaixo do tapete os erros do seu povo. Muito pelo contrário, a Bíblia ela estampa os erros e as falhas dos homens. Nem por isso deixam de ser homens de Deus. Muito pelo contrário, as falhas que eu, você, todos nós cometemos só denotam a nossa humanidade, só denotam a nossa dependência de Deus e só denotam a herança adâmica que nós temos, a inclinação para o erro. Se não fosse Jesus, misericórdia para as nossas vidas. Mas a Bíblia é um livro escrito por judeus, queridos. Homens judeus escreveram a Bíblia e eles colocam os erros do seu próprio povo. Então, essa é uma das razões, pela razão, pela lógica, de que nós tentamos, entre tantos outros fatores, tentamos explicar para aquele que é cético a grandeza desse livro. Se eu fosse escrever uma biografia minha, eu ia esconder muitos podres. A Bíblia é a biografia do povo judeu, é a biografia do povo cristão, é a biografia da igreja, e a Bíblia estampa os erros do povo. A Bíblia fala que Jesus foi levado à cruz pelos judeus. Então, olha quão duro é essa afirmação. E um judeu está escrevendo isso. Bom, isso só mostra a fidedignidade da palavra de Deus, da Bíblia, um livro, 66 livros, escritos por reis e pescadores, ou seja, homens doutos e homens incultos, mas uma simetria, uma beleza, algo extraordinário. O livro, a palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros. Então, essa Bíblia é algo que nos traz realmente razão da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus, que é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 16, dê um pulo aí no capítulo 16. Gênesis 16, versículo de número 1. Gênesis 16, versículo 1. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial das Escrituras. Todos acharam, amém? Gênesis 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos. Ó Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã na Tua casa. Deus, essa casa tão abençoada, que tanto tem nos alegrado. Senhor, obrigado por esse tempo nesse lugar. Nós glorificamos o Teu nome por os milagres que aconteceram aqui. Deus, e nós continuamos clamando, faz ainda neste lugar. Fala conosco ainda neste lugar. Deus, abre as portas para vidas ainda neste lugar. Nos dê almas ainda neste lugar. Deus, nos dê transformação ainda neste lugar. Deus, e sobre esse momento, sobre essa palavra, eu te peço, da vida, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Espírito Santo, mostra nas entrelinhas o que Tu queres falar conosco. Nos traz, meu Pai, um entendimento profundo da Tua palavra. Nos ensina, nos ajuda a caminharmos melhor nesta terra. Em nome de Jesus, e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Nós pregamos 2 domingos sobre Abrão, ou seja, irmãos, vão se lembrar que Deus chama Abrão lá de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus lá no finalzinho da Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigre e Eufrate, lá em Ur dos Caldeus, onde hoje é o atual Iraque, Deus chama um homem, ainda com o nome de Abrão. Então, e fala para esse homem sair da sua terra, da tua parentela, e ir para uma terra que Deus mostraria. Deus não fala que terra era, mas Deus falou para Abrão ir, e Abrão foi. E Abrão anda, ele para em Ur, nós pregamos sobre isso, depois ele vai para Canaã, e aí começa todo um processo de Deus sobre a vida de Abrão. Abrão ainda em Canaã, ele comete um erro terrível, a fome na terra, ele vai para o Egito, e no Egito Abrão ele tem, como todos nós, queridos, tem suas falhas, amém? Então, mesmo ele tendo o título de pai da fé, não o exime de erros. E Abrão cometeu erros seríssimos, seríssimos. Quando ele chega no Egito, com medo de ser morto, porque a sua esposa Sarai era muito bela, e ele pensou, poxa, minha esposa é bela, vão tomá-la e vão me matar. E ele mente.
Ele diz que Sarai era meia-irmã, era irmã dele. Na verdade, era meia-irmã mesmo, por parte de pai. Mas era esposa, né, queridos? Então, não adianta falar que Abrão falou meia-verdade. Não existe meia-verdade, amém? É esposa e ponto final. Mas Abrão faz um jeitinho ali para que ele não morresse. Enquanto ele não morre, a esposa foi para a cama de Faraó. Então, ele permitiu que a sua esposa fosse tomada por Faraó para a vida dele não ser tocada. Então, Abrão era muito egoísta nesse aspecto, queridos, e nós pregamos muito sobre isso. Mas agora chega um momento ainda em Canaã, 10 anos em Canaã, e Abrão tem uma promessa, queridos. A promessa sempre foi feita a Deus, olha, que ele teria uma descendência, e a descendência dele seria até os 4 cantos da terra. A tal ponto de Deus falar: Abrão, olha para os céus, conta as estrelas, você consegue contar? Não, Senhor, pois assim será a tua descendência. Como a areia do mar será a tua descendência. Abrão, só que Abrão não tinha filhos, ele só tinha um servo na casa dele, chamado Eliezer. Apenas isso. E ele começa a questionar Deus, como? E Sarai era estéril, já avançada de idade. Ou seja, meu Deus, não tem, como isso vai acontecer? Como esse milagre pode acontecer? Como é que Deus me promete que a minha prole, a minha descendência vai ser ampla, se eu não tenho um filho dentro de casa? E ele começa a questionar a Deus. E aí e o título da mensagem é o seguinte, queridos: para toda promessa de Deus existe, e aí eu quero falar sobre toda promessa de Deus existe algo. E eu quero que quem tem promessa de Deus aí, diga amém. Todos nós temos promessa de Deus, amém? Mas para toda promessa de Deus existe 3 pontinhos. Esse é o tema da mensagem e eu quero meditar sobre ela. Olha o que diz versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Para mim, eu intitulei assim: para toda promessa de Deus existe uma realidade desafiadora. Para toda promessa de Deus existe uma realidade desafiadora, geralmente antagônica à promessa que foi feita. Muitas vezes, para dizer 99,9%, contrária àquilo que Deus falou, àquilo que projetou o seu coração. Promessa de Deus, toda promessa de Deus, para toda promessa, existe uma realidade desafiadora, é um desafio. Como eu vou ter uma geração que vai se expandir por toda a terra, se minha mulher não pode ter filhos? E eu já tenho idade, Abrão já tinha idade, Sarai também já tinha idade. Como ter filho? Que promessa é essa? Que promessa é essa que Deus fala, mas a realidade, ela nos desafia mesmo, queridos. A realidade é um desafio para o ser humano, para o homem e para a mulher de Deus. Por isso que Hebreus 11, versículo 6 diz que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E no versículo 1 do Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é o que nos faz olhar para a realidade desafiadora e falar: a promessa vai acontecer, vai se concretizar. Mas para toda promessa de Deus, a realidade é desafiadora. Ela é antagônica àquilo que Deus falou um dia aos nossos corações. Romanos capítulo 4, 18, é interessante, que fala sobre a postura de Abrão. E a Bíblia diz que, Romanos 4, 18, vai dizer que Abrão, esperando contra a esperança. Me explica isso. Abrão diz que ele, diante desse fato, a Bíblia diz, o autor da carta aos Hebreus vai explicar esse momento de Abrão, uma promessa e uma realidade desafiadora. E a Bíblia diz que Abrão, esperando, como esperar contra a esperança, queridos? Mas no versículo 22 é pior ainda para interpretar. Em Romanos capítulo 4, 22, diz o seguinte, olha, Romanos 4, 20, diz assim, que Abrão duvidou, mas não por incredulidade. Me explica isso. Duvidar não por incredulidade. Ou seja, o que o Espírito Santo quer falar é que existem dúvidas, que não é uma questão de incredulidade. Existem dúvidas que são naturais em todo ser humano, diante de uma realidade super desafiadora. Deus falou, show, amém, glória a Deus, eu creio, mas não tem nenhum sinal, nada aponta para que isso vai acontecer, não tem nenhuma luzinha no final do túnel. O que Abraão está falando é isso, olha, eu duvidei não por incredulidade, mas aqui não tinha sinal nenhum, eu esperei contra a esperança porque não tinha nenhum indício que isso poderia acontecer. É a chamada dúvida natural que todo ser humano tem. Quem está tendo, diga glória a Deus. Eu posso ter, você pode ter, mas creia, queridos, creia, a promessa vai se cumprir em nome de Jesus.
Amém? Deus falou, se Deus falou para Abraão, pode ser o maior desafio, a realidade pode ser maior, pode ser desafiadora ao ponto de não encontrarmos nenhum sinal de que vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Nós cremos, amém, queridos? Então, para toda promessa de Deus, existe uma realidade desafiadora. E sobre essa realidade desafiadora, queridos, nós iremos vencer em nome de Jesus. Amém? Mas o versículo 1 continua. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Nós sabemos de um pouquinho o que vai acontecer aqui, né, queridos? Existia uma cultura, na verdade, uma cultura na Babilônia, em Ur dos Caldeus. Eu, quando estudei, eu e Lu, da mesma sala, né? Quando estávamos nos formando, no primeiro período da Faculdade de Direito, lá no Unirio, primeiro ou segundo, não sei, nós estudamos sobre códigos, né? Códigos, sobre fontes do direito, as fontes do direito, né? Um direito consuetudinário, um direito que é baseado nos costumes. E aí a cultura me trouxeram, o professor pediu para nós lermos Código de Hammurabi. Eu nem sabia quem era Hammurabi, né? Mas Hammurabi era um dos reis de Ur dos Caldeus, cidade natal de Abrão. Eu tenho, inclusive, aqui na minha biblioteca, tem um livro do Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, que é um código realmente civil, ele prescreve que, se a esposa for estéril, não puder dar filhos, ela pode ceder a sua serva para ter relação com seu marido, e o filho vai ser da família. Então havia uma cultura por trás disso aqui. Então, quando Sarai vai oferecer sua serva Agar para Abrão, para ter relação íntima e gerar um filho, é porque havia uma cultura sobre isso. Queridos, dane-se a cultura. Dane-se a cultura. Abrão conhecia Deus. Ele tinha uma esposa. Ele era casado. Ele era homem de Deus. Não importa a cultura. Não importa o que a sociedade imponha sobre você. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda. Amém? Não importa as ideologias que surgem. Não importa os movimentos que surgem. Queridos, qual é o seu movimento? Sou cristão. Eu não preciso de movimento nenhum, sou cristão. Qual a sua ideologia? Cristã. A Bíblia diz que não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós. Negro, branco, todos nós somos um em Cristo Jesus. Eu não preciso ter ideologia para me formatar. A minha ideologia é cristã. A minha fé é cristã. Quem é cristão não precisa seguir ideologia nenhuma. Porque por si só, ele segue uma verdade que é única, que é plena, é duradoura, é perene, até os últimos dias. Amém, queridos? Não importa a cultura, não importa. E aí eu intitulei desta forma, queridos, para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno. Guarde isso, queridos. Para toda promessa que Deus tem na tua vida, existe um atalho do inferno. E o atalho do inferno era isso: não pode ter filho? Tome minha serva aqui que vai ter filho. Para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno para que você chegue mais rápido do que esperar em Deus. É só você ter uma promessa de Deus que uma proposta vai acontecer para você. É só você começar a andar com Deus e as coisas, ambientes, pessoas vão te propor atalhos para que você não precise esperar, porque ninguém gosta de esperar. Qualquer coisa, ninguém gosta de esperar, ainda mais a sociedade de hoje, que é tudo para ontem. A comida tem que botar no micro-ondas, 10 minutos, 1 minuto está pronto. É tudo para ontem. Ninguém gosta de esperar. Espiritualmente, então, esperar uma promessa, ainda não, vou fazer do meu jeito. Tem uma cultura aqui que diz que eu posso pegar a serva. Para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno. Se você tem promessa de Deus, se você é homem de Deus, mulher de Deus, guarda a sua vida. Guarda a sua vida. Guarda a sua santidade. Espere o seu casamento. E tantas outras coisas que eu poderia falar. Para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno. Porque trabalhar com a espera, existe amadurecimento. E o que o diabo quer é que você não amadureça. Que você seja mimado e receba tudo na hora que você quiser. Como um filho mimado que o pai espera o filho amadurecer para receber X, Y. Mas o filho não quer. Mas Deus quer amadurecimento. Amém? Que então, para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, sede sóbrio de vigilante.
o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está ao nosso derredor. O que é? Ao nosso redor estão os anjos. Ao derredor está o diabo, querendo uma brechinha, querendo um atalho, propondo atalhos, propostas indecentes que surgem para todo cristão. Quantos cristãos se desviam quando entram na faculdade? Quantos, queridos? Porque são bombardeados com atalhos. Atalhos que levam mais rápido aquilo que até era um sonho para a vida deles. Mas são atalhos diabólicos, queridos, que só vão tirar você do centro da vontade de Deus. Então, guarde isso, para toda promessa de Deus, existe um atalho do inferno. Não foi isso? Mateus capítulo 4, quando Jesus foi para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, passou 40 dias e 40 noites sem o quê? Sem comer. Quando ele teve fome, a Bíblia diz, aproximando-se Satanás, quem se aproxima sempre esteve lá. Satanás sempre esteve no deserto, observando Jesus. Mas quando Jesus, como homem que eu falo, apresentou uma fraqueza, entenda, fome, Satanás se aproxima. Claro, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Atalho do inferno. Atalho do inferno. Então, queridos, quando aparentamos determinada fraqueza, então, esperar gera em nós uma certa fraqueza, que eu falei de Abraão, esperando contra a esperança, duvidou, mas não por credulidade, é difícil esperar, aí as propostas surgem, todas elas do inferno, para tirar você da presença de Deus. Pastor, como é que eu sei se algo é de Deus ou não? Se ele vai te tirar da presença, se vai quebrar seus princípios, algo está te afastando de Deus, começa a questionar, se isso é de Deus ou não. Amém, queridos? Glória a Deus, em todas as áreas da sua vida. Quer um termômetro? Me afastou de Deus? Me esfriou? Afastou a minha comunhão com Deus? Medite e vigie. Por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,9, sede sóbrios e vigilantes, sobriedade. Amém? Seja um cara tranquilo. Não resolva as coisas de qualquer forma. Pare para pensar. Seja sóbrio. Vigia, esteja atento, sóbrios de vigilância, sobriedade e vigilância, são dois fatores importantes na vida cristã. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vigia em nome de Jesus. Gênesis 16, versículo 2, olha o que diz Gênesis 16, versículo 2. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Para aqui. Aí Sarai, muito inteligente, ela chega agora para Abrão e fala, o Senhor tem me impedido de dar filhos. E ela vai propor o que eu já falei. Mas o que eu quero extrair daqui, queridos? Essa frase que Sarai diz, o Senhor tem me impedido de dar filhos, é interessante porque eu intitulei desta forma, para toda promessa de Deus, existe uma justificativa para não esperar. Guarde isso, para toda promessa de Deus, existe uma justificativa para você não esperar. Sempre você vai ter um álibi. Ah, pequei, né, mas pastor, o senhor sabe, né? Eu não sei nada, não sei nem da minha vida. Ah, pastor, mas você sabe, né? Eu já sou experiente nessa área, né? Não entendi. Então, queridos, para toda promessa de Deus, existe sempre uma justificativa para você não esperar. Sempre você vai criar um álibi para os seus erros. Sempre você vai criar um álibi para fazer o que você quer. A verdade é essa, para o que nós queremos. Sempre vamos encontrar. Quem procura sempre acha. E nunca o problema está em nós, que não esperamos. O problema está em Deus, que não fazia ela ter filhos. Mas você sabe que Sarai teve filho depois. Então o problema não estava em Deus. O problema estava em não esperar. Mas álibi, geralmente a gente sentencia. O principal álibi dos nossos fracassos é Deus e o diabo. São os dois buchas. Perdão, né? Mas quem usa de álibi acaba usando Deus e o diabo de justificativa, né? de álibis para os nossos erros. O diabo já tem uma opção de erro. Deus não tem erro nenhum nele. Mas nós não olhamos, difícil olhar para dentro de si, né? Difícil meditar e falar, pô, eu errei. Poxa, por que eu não espero?
Por que eu não confio? Não, Deus, já falei, eu tenho uma justificativa, beleza. Deus não quer me fazer engravidar. Agora eu posso fazer, então, Abraão, toma aí a serva, tenha relação com ela. Porque sempre, para toda a promessa de Deus, existe uma justificativa para não esperar. Queridos, em nome de Jesus, que olhemos para dentro de nós mesmos, amém? Eu posso esperar, eu posso confiar, eu posso aguardar. Deus tem promessas e vão se cumprir. Aguarde, espere. Vale a pena esperar. O resultado é melhor, queridos. É difícil, é óbvio que é, mas o resultado é melhor, muito melhor, graças a Deus, amém, queridos? Mas o versículo 3 continua, eu vou ler novamente o versículo 3, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, Agar, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou concordou, ao conselho de... E Abraão, ele concorda. Queridos, eu intitulei essa passagem da seguinte forma, queridos, diz assim, para toda promessa de Deus, existe alguém que terá que dar a última palavra. Eu falo muito aqui para família e casal. Alguém tem que dar a última palavra. E existe uma brincadeira no meio evangélico, que é triste, que os casais fazem. Ah, lá em casa, quem manda sou eu. A última palavra sempre é minha. Sim, senhora. Não existe essa brincadeirinha? É uma brincadeirinha que é antibíblica. Amós 3,3 diz que poderão dois andarem juntos se não houver acordo? O ideal é que haja acordo. Amém? Sempre, sempre. Queridos, mas você queira ou não, seja a ideologia que você sirva ou não, na nossa ideologia, ou melhor, na nossa verdade cristã, o homem é a liderança do lar. O homem é a liderança do lar. 1 Coríntios capítulo... E quando eu vejo isso, Abraão anuiu o conselho de Sarai, é um banana, cara. É um banana. Sabia da promessa de Deus, sabe que aquela proposta não agradava a Deus, mas, sim, senhora. Sim, senhora. Então, um homem omisso, um homem que não lidera o seu lar, um homem que não encoraja a sua esposa a esperar, um homem que não podia, peraí, não, Sarai, jamais eu faria isso. Me deitar com outra mulher? Não, vamos esperar, Deus prometeu, vai se cumprir. Mas ele, sim, senhora. Ele não tem liderança. A mulher não confia nele. Ele não traz confiança. Ele não traz uma liderança espiritual. E quando eu falo sobre liderança, queridos, não confunda com autoritarismo, por favor, amém? Quando vai em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que seja Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. É interessante esse final, Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, dentro da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas os papéis são distintos. O Pai preponderantemente cria, o Filho preponderantemente salva, o Espírito Santo preponderadamente consola. Mas todos trabalham nessa função. São intercambiáveis em seus papéis. Mas existe uma função preponderante. É claro que o Filho cria também. Ele estava na criação. É claro que o Filho consola também. Ele também é consolador. Mas a preponderância, os papéis são mais preponderantes. Ou seja, os três são Deus, mas com papéis distintos. Os três são iguais, mas com papéis distintos. Homem e mulher são iguais, com papéis distintos. Simplesmente isso. O papel do homem, ele lidera com a sua... eu praticamente resumo em proteger. Ele protege espiritualmente a esposa, ele protege financeiramente, administrativamente a esposa, ele protege em todos os sentidos, é o protetor. É o protetor. Amém? E a mulher vai auxiliá-lo em todos esses papéis. Lado a lado, ombro a ombro, a maior incentivadora, a maior conselheira, a melhor exortação que o marido pode receber da sua esposa. Amém, queridos? Isso é submissão. E eu creio em submissão mútua. Mútua. E eu mostro na Bíblia, mas não é o foro ideal agora. Mas, queridos, o que é submissão mútua? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu papel.
Se cada um entender o seu papel, ele naturalmente está submetendo ao papel do outro. Amém, meus amados? E o homem, por si só, ele traz sobre si a liderança. Quão bom a mulher olhar para o homem e falar, cara, ele me protege. Eu sou segura. Eu sou segura nele. Eu sei que nele eu encontro proteção espiritual, eu encontro nele provisão financeira. Eu não estou falando de quem ganha mais ou ganha menos, não, queridos. Eu estou falando de proteção administrativa. Tem homem que não toca em dinheiro. Tem homem que não sabe o que é administrar valores. E coloca todo esse cargo nos ombros da mulher. Bom. Mas Bom, temos que ponderar sobre isso. Talvez os papéis estejam invertidos. E aí as coisas vai dar problema lá na frente. Amém? Aí vai ser sim, senhora. Porque o homem não está gerenciando, não está governando. E o homem tem, por si só, e aí eu falo de questões fisiológicas, hormonais e espirituais, o homem tem a posição de liderar. Isso de forma nenhuma traz sobre a mulher algo pejorativo, muito pelo contrário. É a certeza que, assim como a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem tem que morrer pela sua esposa. Eu estou falando, queridos, que a mulher não precisa ser submissa ao homem que é violento, não. Violento em palavras e fisicamente. Sai desse casamento. E ainda denuncia, me chama que eu vou junto testemunha na polícia. Amém, queridos? A mulher é submissa ao homem que é a liderança que morre por ela. É o tutor da mulher, é o curador da mulher, é o cuidador, aquele que vai morrer por ela. Queridos, quão fácil e quão tranquilo é ser submissa ao homem desse, pastor? É raro encontrar um desse, eu concordo. Concordo. E o que está acontecendo hoje com as ideologias é cada vez mais de um homem frouxo. Cada vez de um homem sentado no sofá e a mulher vai trabalhar. Nada contra a mulher trabalhar. Trabalhe, pode até ganhar mais que o marido. O ruim é o marido ficar encostado. Pior coisa é o homem encostado. O homem babando no sofá. Pior coisa é essa. E aí quando você olha isso, mas é uma busca de ideologias que só está trazendo do homem um frouxo. É um Abrão. Infelizmente eu tenho que falar isso de Abrão. Dói até no meu coração falar isso. Mas é um frouxo, foi um frouxo. Porque ele só anuiu, concordou. Ele não tem palavra forte em casa. Ele não tem credibilidade. Ele quer ser bonzinho, e bonzinho no sentido de ir contra a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para Abrão, que foi com Abrão que Deus falou. É óbvio que Sarai sabia também da promessa. Mas ele concorda e, por isso que eu botei, para toda a promessa de Deus, existe alguém que terá que dar a última palavra. Querido, você homem, em casa, você tem que dar a última palavra. Que tudo seja no acordo. Eu falo de um casal que está num julgo igual, dois cristãos. Em julgo desigual, já tem problemas. Eu não vou entrar nessa seara, ok? Mas um casamento com dois cristãos, esperamos que... pastor, mas tudo que ele faz dá errado. Deixa ele quebrar a cara. Pastor, vai dar problema. Já está com problema. Então, é uma forma dele entender que ele tem que tomar a frente. Tem que tomar a frente. Queridos, não tem problema. Eu procuro, da melhor forma possível, trazer questões práticas para entender o teórico, né? Então, às vezes você está num restaurante. Tem algum problema a mulher pedir a conta? Tem algum problema, queridos? Nenhum, né? Nenhum. Mas às vezes demonstra muita coisa. Eu não estou falando... mulheres, podem pedir conta, por favor, tá bom? Para o garçom, para o... Mas às vezes, denota uma postura em casa que a gente não conhece. Às vezes denota algo que, na verdade, o marido não toma frente. Ele não toma posição. E aí, naturalmente, a esposa tem que fazer. E aí é o sim, senhora. A última palavra foi do homem, foi sim, senhora. Quem está entendendo, diga amém. As mulheres dão um amém mais forte, né? Essa hora. Mas, queridos, e mais, quando existe o impeachment, quem cai é o presidente. É o presidente. A cobrança vai ser sobre o presidente. Vai ser sobre a liderança. É sobre ele que Deus vai cobrar. Vocês vão ver daqui a pouco.
Mas, queridos, para toda promessa de Deus existe alguém que terá que dar a última palavra. Dê a última palavra, homem. Em nome de Jesus, amém? Com amor, com carinho, na tentativa plena de um acordo, mas saiba que alguém terá que dar a última palavra. Seja homem e mulher, deixa esse homem dar a última palavra. Deixa ele ser homem. Porque quem tem que suar e trazer o sustento para casa, em primeiro lugar, preponderantemente, estou usando bastante essa palavra, é o homem. Deixa ele ralar. Meu Deus do céu, né? Deixa ele ralar, queridos. Rale também, mas deixa ele ralar mais. Pelo menos ele ralar mais. Ele tem que ralar mais. Eu não estou falando nem de ganhar mais ou menos. Eu estou falando de trabalhar mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso, só as mulheres. Vamos continuar, queridos. Gênesis capítulo 16, versículo 3. Versículo 3 não, versículo 4. Não, 3 mesmo, né? Isso, versículo 3. Olha o que diz o texto bíblico. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, Sarai, o que ela faz? Entrega Agar para o seu marido, e seu marido, tranquilo, recebe Agar e vai para a cama com ela. A verdade é essa. Aí, o que eu botei intitulei isso, queridos? Olha aqui, para toda promessa de Deus, existe alguém que precisa assumir suas responsabilidades. Abrão, queridos, quando ele escuta a sua própria esposa, para toda promessa de Deus, sempre existe alguém que precisa assumir responsabilidades. Abrão escuta uma palavra dessa da sua esposa, para tomar a serva e ir para a cama com ela. E não pensa em nenhum momento no estado emocional de Sarai, de ter que dar uma serva para ter relação com seu marido. Ele não se coloca em momento algum no lugar dela. Ele se exime de todas as responsabilidades, porque é mais fácil ela falar. Foi decisão dela, né? Ela que quis. É mais fácil fazer isso. Mas para toda promessa de Deus, queridos, para toda promessa de Deus, existe, sempre vai existir, queridos, sempre vai existir alguém para assumir a responsabilidade. Mas Abrão não assumia a responsabilidade. Ele gostava de se eximir. Foi isso no Egito, quando ele deixou a própria esposa, para não morrer, pode tomar minha esposa, faraó, leva ela para a cama. Agora, Sarai, tá bom, você quer? Não tem problema não, eu durmo com essa mulher. E no momento nenhum ele pensou na esposa, se colocou no lugar dela. Ele que deveria dar toda a proteção para ela, mas de momento nenhum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, 1 Pedro capítulo 3 diz que as mulheres são a parte mais frágil de um relacionamento. Quando eu falo frágil, não é que seja menor, não. Eu falo de sensibilidade, mais sensível. A mulher é mais sensível. Ah, pastor, eu conheço uma mulher que não é sensível, não. Eu não estou trabalhando com exceções. Por favor, queridos, tá bom? Sempre vão ter exceções. Mas a mulher, por excelência, por essência, ela é mais sensível. O homem é mais carrancudo, mais bronco. Não, depois você ser bronco também não, né? Estou esculachando os homens, né, queridos? Mas a mulher é mais sensível. A mulher é mais sensível. E ele, em nenhum lugar, para ele foi mais fácil, olha, a mulher propôs e ele não se coloca no lugar dela. Ele não pensa na dor que foi para Sarai entregar, né, outra mulher para se deitar com seu marido. Ele não pensa nisso. Mas para toda promessa de Deus, existe alguém que precisa assumir as suas responsabilidades. Precisa assumir. Abraão não assumia. Olha aqui de versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu, engravidou. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela. Quando Agar viu que engravidou, se sentiu a esposa da casa, né? Desprezou Sarai. Queridos, para toda promessa de Deus, existem consequências por não aguardá-la. Quando não aguardo as promessas de Deus, não espero, existem consequências. E a consequência aconteceu. Agora Agar sentiu a própria esposa de Abrão.
e começa a desprezar Sarai, porque para toda promessa de Deus, queridos, não aguardada, vão ter consequências, e um abismo vai chamando outro abismo. Não adianta, queridos, espera, aguarda em nome de Jesus, o que Deus tem para a tua vida. Não acredite em atalhos, seja homem, seja líder espiritual. Você, homem, queira ou não, tem que ser o que mais conhece a Bíblia dentro da sua casa, mais conhece. Pastor, você é contra pastoras? Eu não sou contra pastoras, desde que o esposo seja pastor. Porque não tem como a pastora ser liderança espiritual sobre o marido. Não tem como. O marido tem que ser pastor, no mínimo. Senão ela vai exercer uma liderança espiritual sobre o marido, e o marido é o cabeça. Eu estou pegando detalhes, queridos, para tentar passar um pensamento para os irmãos, mas quando eu leio isso, eu vejo que sempre vai haver responsabilidades, consequências, porque a liderança não se posicionou. 16, versículo 5, olha o que diz, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Vê se tem lógica isso aqui, queridos. Sarai entregou Agar para Abrão, e agora Agar se revolta contra Sarai, e Sarai vai brigar com Abrão. Abrão, olha o que você fez, essa mulher agora está me desprezando. Pô, peraí, mas foi você que pediu. A primeira coisa que a gente pensa, poxa, que mulher louca. Foi ela que deu causa. Não foi ela que deu causa. Quem deu causa foi o marido banana, que não disse não. Ele é o culpado? Sim. Sarai está certa? Creio que sim. Porque ele não foi homem, na essência, de proteger espiritualmente sua esposa de forma ignorante, até, eu falo ignorância bíblica, ela tentou resolver uma situação do jeitinho dela. Mas Abrão, esse sim, consciente, sabia o que estava fazendo. Abrão, a culpa é tua sim, de Agar se revoltar contra Sarai, porque você anuiu o conselho que foi dado. Aí eu intitulei para isso, queridos, 16, versículo 11. Para toda promessa de Deus, meu Deus, apareceu um negócio agora na minha tela. Para toda promessa de Deus existe um culpado, quando ela não é aguardada. Sempre vai ter um culpado. E, queridos, o responsável pela casa é a liderança, é o cabeça, é o homem. Então, quando Sarai bota a culpa nele por algo que ela mesma provocou, é porque o líder anuiu. Não adianta, queridos. Você pode ser um CEO de uma empresa. Se você anuiu ao que um secretário, um diretor teu falou, e você sabe que aquilo iria contra o estatuto da empresa, seja lá o que for, você é o culpado. Ah, deu um problema na empresa, quem é o culpado? Ah, mas foi ele é a liderança. Ah, não tive nada a ver com isso. Pois bem, paciência, você colocou ele ali. No mínimo, solidariamente, você vai ser responsável por aquilo. Amém, queridos? Então, quando Sarai coloca a situação, é para nós refletirmos, realmente. Abrão, você homem, marido. É quase um culto de família, né? Você, marido, começa a se posicionar. Amém? Não abra a mão da tua postura como homem de Deus. Amém? Instrua a sua esposa. Amém ou não amém? Amém. Gênesis 16, versículo 5, ainda faz o seguinte, olha que diz, finalzinho do versículo 5. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha o que Sarai fala. Julgue o Senhor entre mim, entre eu e você, Abraão. Quem está errado? Que cai um raio na nossa cabeça agora. Vamos ver se o raio vai cair na minha cabeça ou na tua. Que o Senhor julgue entre mim e ti. É isso que Sarai está falando. Que cai um raio na minha ou na tua cabeça. Porque alguém errou aqui, o Senhor vai julgar. O Senhor julgou, queridos? Dê um pulinho na sua Bíblia. Vai lá em Gênesis 16 ainda. Gênesis 16, versículo 15. Gênesis 16, versículo 16. Era Abrão de 86, quando Agar lhe deu luz a Ismael. Guarde isso. Abrão tinha quantos anos?
86, agora 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99, ou seja, 13 anos depois, foi? 13 anos depois, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. 13 anos que Deus não fala com Abraão. Por 13 anos Deus se silenciou. E quando fala, anda direitinho, camarada. Seja homem. 13 anos Deus deixa de falar com Abraão, porque o raio caiu na cabeça dele. Porque ele é a liderança, ele é o responsável. Ah, minha família se ausentou da casa de Deus, sumiu. É você, homem, que Deus fala contigo. É claro, repito, estou falando dentro de uma casa onde marido e esposa são cristãos. A culpa, o raio caiu na cabeça de Abraão. 13 anos sem Deus falar com ele. E quando Deus fala, ser perfeito, anda direitinho, anda reto, anda no prumo, porque tu está vacilando pra caramba. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado com o raio. Gênesis 16, versículo 6. Olha o que diz versículo 6. Já li, né? Não? Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua... Caramba, olha, meu Deus, olha o que Abrão faz. Sarai, faz o que você quiser com Sara, é contigo. Não é contigo. Abrão é contigo. Mas Abrão novamente, omisso, se exime da responsabilidade de pôr ordem na casa. Ele tinha que ir até Agar: por favor, vá até a minha esposa, se arrependa do que você está fazendo. Peça perdão para ela. Senão realmente você não vai ter condições de ficar aqui. Lembre-se que agora ela está levando o filho de Abrão. Ela está grávida de Ismael. Mas não, sabe o que ele faz? Sarai, resolve aí. É o sim, senhora. É um homem banana. É um homem que não se posiciona. Responsabilidade de pôr a casa em ordem era dele. Não basta ter anuído a proposta de sua esposa. Agora ele continua fugindo da responsabilidade e deixando a esposa sendo exposta. O que muitas vezes acontece, né, queridos? Muitas vezes nós homens erramos. E às vezes você passa por bonzinho e a sua esposa megera, porque ela fala. Alguém tem que falar. E eu não posso dizer não, eu não consigo falar não. Eu não consigo dizer não para ninguém. E aí, queridos, eu falo isso e me coloco nessa brecha, queridos. Me coloco nessa brecha. Amém? E às vezes, aqui Abrão, o que ele faz? Coloca mais uma vez Sarai na berlinda. O que Sarai faz? Esculacha Agar. Vaza. Mandou para fora de casa. Mandou para fora de casa, é claro, ela estava cheia de raiva. Será que era isso que Deus queria? Será que era isso, queridos? Para toda promessa de Deus existe a omissão do líder quando ela não é aguardada. Quando a promessa de Deus não é aguardada, queridos, tem um líder omisso. Tem um líder omisso. E Abrão era esse omisso. E olha o que diz no capítulo 7, versículo 7, 7, 8, 9. Olha o que diz. Depois de Sarai colocar Agar para fora de casa, versículo 7, tendo achado o anjo olha, o anjo do Senhor foi à procura de Agar. Agar foi expulsa de casa, e quem vai à procura? O anjo do Senhor. Mas quem deveria ter ido? Abrão. Olha como Deus começa a consertar a omissão do banana. Olha que Deus começa a consertar a omissão de Abrão. O anjo do Senhor, tanta coisa para fazer, vou lá em Abraão, tão vacilão. Aí sai o anjo do Senhor, vai à procura de Sarai, de Agar, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. O que o anjo está falando? Peça perdão a ela. Você errou. Por que Abrão não fez isso?
Porque ele não gostava de ter problema. Deixa a mulher de bucha. Resolve aí para mim. Não quero ter atrito. Eu não quero ter problemas. E Sarai, que devia ter uma personalidade, ou um temperamento mais colérico, né? Ela vai. Ela vai. E ela faz. E ela fala mesmo. Mas o anjo do Senhor, e aí a gente lê desta forma, queridos. Para toda promessa de Deus, existe a misericórdia de Deus, que também ensina a postura que deveria ser tomada. Queridos, o anjo do Senhor ir até Sarai é misericórdia. É misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, amém, queridos? Ele vai ao encontro de Agar, mas ele também estava ensinando algo ali. Em outras palavras, o anjo do Senhor estava falando: Abrão, eu estou fazendo o que você deveria ter feito. Por que você não foi até Agar e não a instruiu a voltar para casa e pedir perdão? Porque quando o anjo faz isso, Agar volta para casa, pede perdão, e Sarai aceita o perdão. Não era impossível. Mas o homem omisso, novamente, ele não quer ter atrito. Ele coloca a esposa de bucha. E a esposa vai ser a chata, a que sempre vai criar problemas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor. Olha que Deus fala ainda para Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha o que Deus fala: Agar, a partir de Ismael, do filho que está no teu ventre, um povo vai nascer que vai se multiplicar. A gente sabe que é o povo árabe, né? É o povo árabe, que vem de Ismael. E um dos filhos de Ismael é Nebaiote, e Nebaiote vem da genealogia, Maomé vem da genealogia de Nebaiote. Maomé, que é o fundador do Islã. O que eu estou falando aqui, independentemente de qualquer religião, o povo árabe cresceu e cresce nos 4 cantos da terra. Olha o que o texto diz. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás um filho, a quem chamará Ismael. Ismael quer dizer Deus ouve, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Ele será, Ismael, entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos judeus. São os árabes, que habitam ali todo Oriente Médio ao redor, até hoje, e assim será até o final dos tempos, ao redor de seus irmãos. Mas o povo cresceu, o povo se multiplicou, o povo, em relação a crescimento, foi abençoado. Deus ouviu a aflição, por mais que a tragédia familiar estivesse lá dentro, uma tragédia dentro da família, Deus ouviu a aflição do menino e de Agar. Não importa a família que você tenha nascido, não importa a tragédia familiar que você tenha vivido, Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Eu coloquei, que eu intitulei assim: para toda promessa de Deus existe o imponderável. Deus abençoar Ismael aqui é o imponderável. Não dá para imaginar, mas Deus abençoou, Deus ouviu a aflição daquele menino e daquela mulher. Você pode ter nascido na família mais disfuncional que você possa imaginar. Tem o imponderável de Deus que te abençoa extraordinariamente. Ele pode mudar a tua história, pode mudar a tua família, a tua casa, em nome de Jesus, amém? Você como homem, como mulher, deixa Deus te mudar. Deixa Deus transformar a sua vida. Existe o imponderável de Deus. Ninguém cogitava Agar ser botada para fora de casa, mas até no imponderável Deus abençoou. Até naquilo que você jamais imaginava que poderia ter acontecido contigo, e aconteceu. Deus pode transformar a maldição em bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Para encerrar, queridos, vamos se colocar de pé. Se você puder, de pé, ler a sua Bíblia, com a sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis capítulo 17. E eu intitulei esse último texto: para toda a promessa de Deus, existe um tempo perfeito. Vai se cumprir, queridos. Vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Não aceite atalhos, não aceite tradições, cultura, não aceite, permaneça, seja um homem ativo, mulher, esteja ao lado do seu marido, amém? Não seja omisso, homem, creia que a promessa de Deus vai se cumprir. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Creia, para toda a promessa de Deus tem um tempo perfeito. Não largue, não saia da tua posição como homem, mulher de Deus. Tem um tempo perfeito, vai se cumprir. Não desista. Haja o que houver, seja qual for a circunstância. Para toda a promessa de Deus existe um atalho do inferno. Para toda a promessa de Deus existe a realidade que é antagônica ao que você espera. Para toda a realidade de Deus deve existir um homem compromissado e um homem que se posiciona em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus levante uma geração abençoada nesta manhã. Famílias sejam abençoadas nesta manhã. Que essa palavra venha encorajá-lo a acertar a direção da tua casa, do teu lar, da tua vida. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Meu Pai, eu sei que essa palavra é muito para famílias, Senhor. Eu sei que essa palavra, às vezes, incomoda muitas pessoas. Mas, Senhor, não abrimos mão dela, é a Tua palavra. Deus, obrigado porque famílias são abençoadas quando há, em todo lugar, a hierarquia, Senhor. Em toda instituição, a hierarquia. Onde não há hierarquia, é anarquia, é bagunça. É bagunça, Senhor. Na nossa casa, no nosso lar, com muito respeito, existem hierarquias. Com muito respeito, o homem vai liderar em amor, dando a vida pela esposa. E a esposa irá auxiliá-lo como uma esposa fiel, virtuosa, auxiliá-lo nesta liderança. Senhor, obrigado porque não temos ideologias, temos verdades. E a Tua palavra é verdade, caminhamos por ela, não queremos ser como Abrão, que coloca toda a responsabilidade nos ombros de Sarai, que não se posiciona, que espera a esposa falar para falar, que diz sim, senhora, sempre, porque é omisso e não se posiciona, e com isso, deixa sempre a sua esposa no papel de vilã, porque tem medo de dizer não, o homem tem medo de se posicionar, tem medo de falar o que deve ser falado. Senhor, nos ajuda como homens, eu oro por homens nesse lugar. Deus, que a nossa masculinidade tem se perdido, nossa masculinidade protetora tem se esvaído, tem sido apenas um discurso falido. Senhor, nos ajuda na nossa masculinidade a exercermos o papel que Tu nos deste, Senhor, de liderança espiritual da casa, do lar, para não cairmos em propostas que sabemos que não Te agradam. Deus, quão difícil é se posicionar, mas Tu queres levantar famílias restauradas, transformadas, moldadas por Ti. Toda proposta do inferno, todo atalho do diabo, nós não aceitamos, Senhor. Seja no casamento, no namoro, no noivado, não aceitamos. Queremos esperar. Por mais difícil que seja, por mais que seja, como Abraão disse, esperando contra a esperança, duvidando, mas não por incredulidade, que seja. Mas a Tua palavra vai se cumprir. Fiel é aquele que fez a promessa. O nosso Senhor é fiel, Ele fez a promessa e ela vai se cumprir. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Não abrimos mão dela. Sobre cada vida que aqui está, meu Pai, eu quero entregar esta palavra de posicionamento. Deus ensina as mulheres, as esposas, a deixarem seus esposos tomarem a frente. Ensine-as, Senhor, a deixar os seus esposos tomarem a liderança, porque tem fardos que não são delas, Senhor. Tem fardos que são do homem. E já basta os fardos que levamos. Senhor, abençoa as mulheres para instruir, ajudar seus esposos
nessa seara da masculinidade deles. Senhor, nos abençoa como seres individuais, homens e mulheres aqui. Senhor, nos ajuda no nosso dia a dia, homens, a se posicionarem em todas as áreas da sua vida. Senhor, nos ajuda, precisamos de Ti, mas não queremos ser omissos igual a Abraão, não queremos negligenciar, meu Pai, não queremos delegar, terceirizar a nossa masculinidade. Senhor, tem misericórdia em nossas vidas. Tem famílias aqui que, Senhor, que foram criadas, nasceram, que foram criadas num lar disfuncional, com papéis invertidos. E eu te peço, Senhor, faz o imponderável acontecer, faz o extraordinário acontecer, faz aquilo que ninguém imagina acontecer. Senhor, escuta, ouça, Senhor, a aflição desse homem e dessa mulher, ajude-os, em nome de Jesus. E nós declaramos famílias restauradas, e o teu tempo perfeito vai acontecer, vai se concretizar. Nós cremos, Senhor, e tomamos posse nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.